A prática. Por que a prática? Né? Porque a gente vai tentar demonstrar aqui as melhores práticas que são envolvidas, né? E vai tentar falar também por que as organizações investem em projetos. Né? Elas investem em projetos justamente porque para ter uma garantia de resultado melhor do nosso projeto. Controle do que está sendo desenvolvido, do que não está sendo desenvolvido. Então, a gente tem uma gama de características que são agregadas ao nosso projeto, que fazem com que as empresas invistam nessa prática de gerenciamento de projetos. Okay? Então, distribuição por setor da economia. Pessoal, por mais que pareça, vamos dizer assim, no ditado popular, um puxa-saco, mas a gente pode perceber que 21% das empresas que investem em tecnologia que investem em projetos são da área de TI. Então, a área de TI, a área de tecnologia da informação, é a área que mais investe em projetos. 21% das empresas que investem em projetos são da área de tecnologia da informação. Distribuição por quantidade de funcionários. Então, a gente pode perceber aqui que quase 50%, vamos dizer assim, ela tem mais de 500 funcionários as empresas. Né? Então, está bem dividido aqui, aonde aí vocês podem tentar entender, mas quem investe em projetos só são empresas grandes. Mas está aqui a prova que não é. 32% das empresas que investem em projetos tem funcionários, o número de funcionários dele é abaixo de 100. O que ocorre com o investimento que existe em projetos? Né? Então, muitas vezes as empresas faziam investimentos em projetos sem ter planejamento. Isso aí, quando não se planeja corretamente, acaba encontrando problemas. Por exemplo, 31% dos projetos são cancelados antes do seu término. Isso aí, pessoal, pode ser olhado com um foco negativo ou com um foco positivo. Apesar da falta de planejamento, o gerenciamento de projeto, utilizar os recursos através de projetos, ele permite que, quando você perceba que o objetivo não será alcançado, termina o projeto, encerra sem concluir o projeto. 88% dos projetos ultrapassam seu prazo, orçamento ou ambos. Então, a gente vê aí que tempo e custo é algo fundamental em projeto para que a gente planeje realmente. Então, dos que ultrapassam, né, esse tempo, custo ou ambos, né, em média extrapolam 189% dos custos, pessoal. E 222% do prazo originalmente estimado. Pessoal, é muito dinheiro e muito tempo gasto com coisa mal planejada, Marco. Vamos lá. Então, por que isso ocorre com os investimentos que a gente tem? Pessoal, somente 35% das empresas têm um consistente processo de gerenciamento de portfólio. Somente 25% fazem estudo de viabilidade dos projetos e de 20% a 33% dos projetos falham no atendimento das expectativas do nosso cliente. A distribuição por orçamento médio dos projetos, ou seja, 20%, a maioria, né, dos projetos aqui, vamos pegar logo a maioria, que é 39% aqui, o orçamento dos projetos está entre 100 mil e 1 milhão de reais. Certo. O que é projeto, então? Vamos lá? Vamos lá. A descrição que eu mais gosto. É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Aqui a gente detecta e pode destacar a palavra temporário. Projeto, pessoal, ele tem data para começar, data para terminar e nesse intervalo tem um conjunto de tarefas, fases que serão executadas para alcançar o objetivo. Vamos falar um pouco das características de gerência de projeto. A gente tem simplicidade e clareza de propósito, a gente não precisa complicar o nosso propósito, o nosso objetivo final. A gente tem controles independentes, ou seja, a gente pode traçar atividades em paralelo, né, para a gente ter controles independentes a respeito disso. Facilidade de medição, por quê? Porque a gente vai estar gerenciando tudo. Gerenciamento da equipe, porque a gente sabe o que cada um tem que fazer, quais são as responsabilidades de cada um. E a gente tem que ter uma flexibilidade. Por que essa flexibilidade, Marco? Porque cada projeto ele pode mudar. Ele sofre influência do meio externo, às vezes. Outro slide bem interessante aí. Projetos incluem, mas não se limitam a desenvolvimento de um novo produto ou serviço. A gente pode remodelar um serviço ou um produto que a gente tem da organização. E para isso a gente pode desenvolver um projeto. Outra característica aí, efetuar uma mudança de estrutura, de pessoal ou de estilo de uma organização.
Então, a gente pode remodelar um processo dentro de uma empresa. E para remodelar esse processo, a gente pode desenvolver um projeto, né? Construção de prédio ou infraestrutura, e aí a gente tem outros também, que é um desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informações novo ou modificado, né? E aí a gente percebe que nem sempre é um desenvolvimento, a gente também pode desenvolver um projeto para adquirir um software, né? Implementação de um novo procedimento ou processos de negócio, ou seja, a gente pode criar processos dentro das organizações e assim por diante. O que vem a ser um programa, Marco? Pessoal, programa é um conjunto de projetos, de projetos que têm uma certa finalidade entre eles. Exemplo, você tem lá o projeto para construir uma estrada, só que no meio dessa estrada vai ter que fazer uma ponte. Cada um é um projeto, só que o projeto da ponte é interligado no da estrada, apesar de ser independente. Só que a ponte, para começar a construção, primeiro tem que o quê? A estrada chegar perto de onde será construída, para a viabilidade da construção da ponte. São duas coisas distintas, mas possuem uma interdependência entre elas. Portfólio é o conjunto de projetos que existe dentro da organização, de todo o conhecimento que foi desenvolvido, de todos os projetos que foram dentro da organização, que foram desenvolvidos dentro da organização. Então, você tem como se fosse assim, um sumário onde diz, ó, esse projeto já foi desenvolvido, esse projeto, e dentro de cada projeto existe todo o conhecimento que foi gerado dentro da empresa. A gente tem os subprojetos, como o nome já fala, são projetos dentro de projetos. No caso da Copa do Mundo, a gente tem vários subprojetos, né? A gente tem um projeto maior, que é da Copa do Mundo de 2014, e dentro desse projeto a gente tem vários subprojetos, como a reconstrução, a reforma do Maracanã, a reforma do Morumbi, o desenvolvimento de novos estádios. A gente tem o escritório de projetos. Aí a gente chega no paraíso, pessoal, quando a gente tem um escritório de projetos, porque a gente chega realmente na maturidade. A gente tem, por exemplo, dentro de uma empresa, um departamento específico para gerenciar projetos. O professor Marco Antônio lida com prazo, recursos e escopo. Pessoal, o gerente é o centralizador de tudo, é quem vai responder por tudo. Então, essa pessoa ela precisa ser líder, ela precisa saber o escopo real do projeto, ela precisa saber quais são os recursos que estão na mão dela e assim por diante. Então, o gerente é o centro em torno do qual gira toda a atividade, né? Então, toda a atividade da disciplina vai girar em torno do Marco. O Marco que vai delegar as atividades para eu resolver ou para o Rincon, que é o nosso web tutor, né, que é nosso professor também, que vai estar lá no fórum, lidar. O elo entre os stakeholders internos e externos e as organizações que estão envolvidas com o projeto. Então, todos os colaboradores que estão envolvidos no projeto, eles vão se interligar através de quem? Através do gerente de projeto. Ok. Outra característica, regulador do progresso, velocidade, qualidade e custo. Ou seja, o gerente de projeto é quem vai definir, né, se está indo ok, se precisa uma maior velocidade nas atividades, se não precisa, se precisa ajeitar o organograma, consertar o organograma e assim por diante. Outra característica, líder e motivador dos colaboradores. E é o que a gente geralmente tenta fazer aqui com vocês, motivar vocês, né, para vocês estudarem tudo, é o que o gerente precisa também fazer. Comunicador e negociador em todas as coisas relacionadas ao projeto. É o controlador de finanças e outros recursos. Todos os recursos envolvidos, sejam eles físicos, humanos ou financeiros, eles precisam ser regulados pelo gerente de projetos, ok? Mais coisas sobre o gerente de projeto aí. Os atributos que ele tem que ter. Ele tem que ter técnica, liderança e competência gerencial. Ele precisa conhecer o mínimo a respeito do projeto que está sendo desenvolvido. Ele precisa liderar a sua equipe para que chegue no resultado final. E ele precisa ter a competência gerencial, ou seja, ele precisa ter as características de um bom gerente, seja ele de projetos ou de qualquer outra experiência que ele teve na vida, ok? Os últimos atributos aí que o gerente tem que ter é a capacidade de resolução de problemas e a habilidade para a construção de equipe.